Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 9. Objeto de conhecimento, componentes do núcleo celular. E no detalhamento, nós vamos ver a estrutura do DNA e do RNA, cromatina e cromossomos, poro nuclear e nucleolo. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, olha só onde eu estou agora, entre estes componentes, da célula. Vejam aqui que nós estamos rodeados, estou rodeado por várias células, E nós temos e já sabemos que a célula possui uma estrutura. Ela é formada na sua parte externa pela membrana plasmática. Lá, preenchendo aquele espaço interno, nós temos o citoplasma, onde estão todas as organelas citoplasmáticas. E lá ao centro, aqui nesta imagem, nós temos, está avermelhado, nós temos o núcleo. Então, nós vamos aí falar sobre o núcleo na nossa aula. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que o núcleo tem? Então, nós vamos aí compreender a importância do núcleo, toda a sua estrutura, toda a sua composição interna, para que nós possamos continuar aí entendendo sobre essa estrutura da célula. Nós estamos avançando um pouco mais, já saímos da membrana plasmática, Passamos ali pelo citoplasma e agora nós chegamos ao interior da célula, lá no núcleo. Então, vejam aí que o núcleo, ele é uma estrutura encontrada em células eucariontes, onde o material genético é armazenado. Então, vejam que já está aí dando uma função importante para o núcleo, tá? Ele é uma característica das células eucariontes, eucarióticas, também chamadas. Essas células eucarióticas são aquelas que possuem núcleo, o significado de núcleo verdadeiro, tem um núcleo individualizado, separando esse material genético do meio externo. Então, se eu for aqui, novamente representar esta célula, aqui nós temos a membrana plasmática, é só um esquema, um desenho. Gosto de fazer desenhos e vocês aí também exercitem lembrando essas estruturas com desenho. Então, nós temos lá no interior o núcleo. Lá dentro está o material genético e aqui preenchendo o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo, nós temos o citoplasma onde estão as organelas. Então, é lá dentro do núcleo, tá? Que estão ali armazenados o material genético. Está lá dentro. E esse material genético, ele é responsável por regular todas as atividades celulares e também na transmissão, da informação genética. Vejam vocês que esse material genético, ele comanda a célula, ele tem as informações para comandar todo o desenvolvimento ali, desde a fecundação, todo o desenvolvimento do embrião, do feto e a vida, todas as reações ou funções dos órgãos daquele indivíduo e também responsável pela transmissão da informação genética. Vejam que quando eu falo informação genética, está relacionada às características dos indivíduos, desde se vai ser alto ou baixo, baixo ou alto, indo na ordem, se vai ter cabelo preto, cabelo castanho, cabelo loiro, qual vai ser a forma dos olhos, qual vai ser a cor, Qual vai ser, então, as características da pele do indivíduo e até mesmo aspectos negativos, se doenças
também estão sendo transmitidas de pais aos filhos, né? Que doenças esse indivíduo vai ter? Então, tem aí aspectos positivos que eu comentei com vocês e também aspectos nem tão positivos assim, porque algumas doenças são transmitidas, né, aos descendentes. Então, tudo isso está no grupo, ali naquele conceito de informação genética. Mas ele possui características, vamos ver que no núcleo celular, o núcleo celular ele é delimitado por uma membrana nuclear dupla, tá? Que possui, né, poros nucleares. Então, essa membrana que vai separar o núcleo lá no seu interior, tá aqui, ó, na ilustração, ele possui uma membrana dupla, tem poros nucleares que permite a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, essa troca de substâncias aí que há entre o núcleo e o citoplasma, ela é importante para a regulação dessas atividades celulares. E nós vamos fazer agora um pouco uma viagem, né, sobre estas células, e nós temos aí representados, vejam vocês, lá mais à frente, uma célula procariótica, e aqui nós temos a célula eucarionte, procarionte ou procariótica, célula eucarionte ou eucariótica. E vocês estão vendo aí o tamanho na unidade de micrômetros, né? São muito pequenos. Imaginem aí, creiam vocês, que estas estruturas celulares somente são vistas ao microscópio. O microscópio é um equipamento que faz com que estruturas celulares, micro-organismos muito pequenos tenham aumentos, né? Seja aumentado até 1000 vezes para o microscópio de mesa, que é o chamado microscópio, um microscópio básico de laboratório, né? Então ele aumenta até 1000 vezes a nossa capacidade de visualizar essas estruturas. Essa capacidade que nós temos aumentada de visualização das estruturas celulares, aumentada pelo microscópio, permite com que estes esquemas, essas animações sejam então produzidas, porque tiveram estudiosos que fizeram esses estudos anteriormente e puderam, assim, de uma forma didática, representar para nós a respeito, né, de como estão organizadas essas estruturas celulares. Eu falei para vocês do microscópio básico de laboratório, mas também tem microscópios que são chamados de eletrônicos, microscópios eletrônicos, que têm um aumento superior a 1000 vezes e vão poder observar mais detalhes dessas estruturas. Mas temos aqui, ó, vejam na animação, eles foram utilizadas aí para poder com o uso do microscópio para poder permitir com que a gente possa fazer essa navegação que eu vou fazer agora. Ó. Nós temos na célula procariótica ou procarionte, eu vou aumentar aqui para vocês, olha só, tá? Eu estou aumentando, trazendo aqui mais para o centro, tá? Nós temos ela numa característica, numa forma da célula procarionte de bastonete, tá? E aí nós temos uma estrutura toda com flagelos, que são essas estruturas aí que vocês estão vendo mais abaixo, tá? Nessa célula procarionte, e que ela pode representar, como é uma célula unicelular, e nós já sabemos que as células procariontes, elas possuem uma estrutura mais simples, primitiva, né, com ausência do núcleo, ausência daquela membrana nuclear separando o DNA do citoplasma. Se é ausente, então eu tenho uma mistura, o DNA está disperso no citoplasma, tá bom? Então, agora aqui eu vou representar para vocês, ó, as células
eucariontes. Essas células eucariontes aí, olha, como vocês estão vendo em maior detalhes, tá? Elas já possuem lá no seu interior várias estruturas, organelas e bem ao centro nós temos a presença do núcleo. Vamos ver aí, ó. Vejam vocês aí, ó, que na estrutura da célula procarionte, eu apresentei aqui para vocês que não tem a divisão nuclear. O DNA, que está aqui representado por ADN, lá na frente, olha, tá? Ele está disperso no citoplasma. Vamos ver agora como está representada a célula, né, eucarionte. Então, nós temos aí, ó, a célula eucarionte já tem, lá na frente, deixa eu aqui mostrar para vocês, ó, tá? Mas lá na frente, ó, lá ao centro, em lilás, nós temos o núcleo. Então, tá ali o nomezinho, núcleo celular. Então, nós já podemos, além da membrana plasmática, de todas as organelas citoplasmáticas, lá ao centro está o núcleo celular. Tá bom? E esse núcleo celular, ele tem ali características que é o que nós vamos aprofundar na nossa aula. Vamos ver aqui o que temos, tá? Olha, nós temos aí toda uma características presentes, vocês estão vendo que eles estão em movimento, né? Que é uma animação a respeito aí das nossas duas células, mas o que nós estamos comentando aqui é sobre a célula eucarionte, que vai possuir essas características, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Vamos continuar estudando sobre o núcleo celular, né? A maioria das células possui apenas um núcleo, tá? Mas há exceções. Por exemplo, os protozoários podem ter mais que um núcleo, as células musculares, os glóbulos vermelhos. E aí eu quero dizer para vocês, tá? Os protozoários, eles são micro-organismos. É um micro-organismo unicelular, tá? E assim como bactérias. Bactérias também são organismos, né? Unicelular, mas nós devemos compreender que as bactérias, eles são unicelulares procariontes, então não possuem núcleo. Dos protozoários, também unicelulares, mas eles já são eucariontes. Eles possuem núcleo individualizado. São dois conceitos que você deve ter em mente a diferença entre eles para que você possa, então, saber qual deles não possui núcleo, que são as células procariontes, exemplos bactérias, e qual deles, no caso, as células eucariontes, já possuem núcleo, tá, individualizado com o DNA lá no seu interior. E por isso, estamos aí comentando que todas as células possuem núcleo, mas há algumas, como as células musculares e glóbulos vermelhos, e isso já são características de organismos pluricelulares. Quem é que vai ter músculo, né? Já são animais vertebrados que precisam de células musculares para poder ali ajudar na fixação do sistema locomotor, né, dos ossos e, juntamente com as articulações, vão permitir movimento desse ser vivo, né? Desses animais que possuem músculo. Os glóbulos vermelhos já são células ali do sistema sanguíneo, né? Então, eles é que dão a cor avermelhada ao nosso sangue e, claro, que no sistema circulatório existem outras células, só que aí com a característica de possuir um único núcleo, tá bom? Esta estrutura, o núcleo celular, ele possui uma estrutura. Então, vejam aí que para a estrutura do núcleo celular, nós vamos comentar sobre a presença da carioteca, sobre o nucleoplasma, sobre o nucleolo, tá? Que são todas essas estruturas do núcleo celular, e da cromatina. Aí todos esses estão relacionados à estrutura
do núcleo. Então, vamos agora iniciar sobre a carioteca. A carioteca, ela possui membranas, né? Duas membranas, é uma membrana, no caso, voltada para o citoplasma, que contém ali ribossomos. Ribossomos, se eu falar assim, ribossomos, aí você vai, quem é que vai me responder aí? Professor, os ribossomos, eles são uma organela citoplasmática. Olha só a importância de continuar estudando os assuntos, né, a respeito aí da célula. E essa membrana que tem contato com o meio externo, ela é uma continuidade do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático já é uma outra organela citoplasmática. Então, essa membrana externa, ele vai individualizar o núcleo, né? Já sendo uma parte do retículo endoplasmático rugoso. Já a membrana interna, ela é formada para o interior do núcleo. Então, aí nós estamos falando da estrutura da carioteca. Então, se eu for aqui comentar para vocês, ó, nós temos esta estrutura aqui que está enverdeada sendo representado por duas camadas. A que está em contato com o meio externo, tá? E aqui eu estou fazendo um recorte aqui, ó. Ok? E a outra camada está em contato com o meio interno. Então, a cromatina, a carioteca, desculpa, ele vai ter essa característica de uma membrana dupla que individualiza com o citoplasma e tem contato com o meio interno. E eu falei ainda agora a cromatina, porque a cromatina vai estar lá no interior, que é propriamente, né, depois ele vai ser condensado, se condensar no DNA, tá bom? Então, todas essas estruturas compõem o núcleo. Tá? E ele, claro, é uma estrutura da membrana plasmática. Vamos ver aí no próximo, que é o nucleoplasma. O nucleoplasma, ele corresponde a uma solução aquosa, tá? Que preenche os espaços no interior do núcleo. E este núcleo, ele também possui ali um preenchimento interno, tá? Uma solução aquosa, como nós estamos aqui comentando com vocês. Então, lá dentro, né, do núcleo vai ter também o nucleoplasma. Vamos ver aí no próximo, que são os poros nucleares e nucléolo. Então, os poros nucleares, eles já são ligações. Eles são estruturas presentes na membrana nuclear que, ó, como é uma ligação, ele permite a passagem, tá, digamos, de moléculas, enfim, uma comunicação entre o meio intranuclear, olha só o que eu estou dizendo, ó, de dentro do núcleo, e a parte extranuclear, a parte de fora do núcleo, que já estamos aonde? No citoplasma. Então, esse poro nuclear, ele faz essa conexão e existe ali uma série de moléculas, porque a célula é uma estrutura viva, a célula precisa desses nutrientes, que são composições de átomos, né? E para poder continuar exercendo as suas funções vitais. Tá? Então, o poro nuclear permite essa passagem na membrana nuclear em contato com o meio, né, do meio interno e o meio externo ao núcleo. O nucléolo, ele já é uma região dentro do núcleo celular, onde são sintetizados os componentes do ribossomo. Então, aqui, ó, se nós temos o núcleo, né? E nós temos lá ao centro, ó, o nucléolo, já ainda agora eu comentei sobre o poro nuclear, vocês estão vendo que são várias estruturas, ó, que permitem essa conexão com o meio externo ao núcleo, né, em contato com o citoplasma, e o nucléolo está mais ao centro,
mais no interior desse núcleo, e eles são responsáveis ali por sintetizar componentes do ribossomo, como o RNA, né, ribossômico, e também sobre a montagem dos ribossomos, porque os ribossomos eles possuem estruturas muito formadas por partes, e esses ribossomos, então, são montados ali dentro do nucleolo, tá? Esse nucleolo, ele é essencial para a síntese de proteínas. Então, nós devemos lembrar que, se as proteínas são sintetizadas pelos ribossomos, e os ribossomos, eles ajudam ali, o nucleolo ajuda a formar esses ribossomos, então o nucleolo também é essencial para a síntese de proteínas. E é altamente ativo em células com alta taxa de síntese proteicas, como células do fígado e células do pâncreas. Então é importante aí nós lembrarmos, e eu trago para vocês a necessidade, né? É fundamental com que vocês estudem as organelas citoplasmáticas, estudem a estrutura dessa célula como um todo, quais são as características da membrana, do citoplasma, funções das organelas, e agora nós estamos aqui vendo o que o núcleo tem, todas as estruturas que compõem o núcleo. Vamos agora observar sobre a cromatina e os cromossomos. A cromatina ele é um longo e fino filamento de DNA encontrado durante a fase em que a célula não está em divisão celular. E essa fase ela é chamada de intérfase, tá? Ela não está em divisão celular. E a divisão celular ela é uma importante etapa da célula que faz, olha só, vou comentar com vocês aqui. É por meio da divisão celular, e aí nós temos a mitose, que eu vou falar agora, que nos faz sair depois da fecundação, que o espermatozoide encontra o óvulo, e aí vai começar a acontecer divisões celulares, mitoses, e uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, são sempre assim naquele início, né? Elas duplicam seu tamanho, e aí vai tornar-se o embrião. Depois de um mês vai descobrir que está grávida porque não veio a menstruação, e aí já vai virar um feto. Depois de 9 meses vai nascer o bebê lá bonito, com as características hereditárias do pai e da mãe. Ó, isso tudo está relacionado ao núcleo, né? Porque tem as características hereditárias. Aí você vai dizer, olha, tem os olhos do pai, tem o cabelo da mãe, tem a pele, né, uma união dos dois ou dos avós, características dos avós também. Vocês vão começar a perceber as características que são de pais e de mães. Tá? E aí, de bebê que estava ainda no colo, vai crescer aqui do tamanho que eu tenho, né? Do tamanho que cada um nós temos. Então, esta cromatina, ela, em processo de intérfase, ela vai estar um longo e fino filamento, mas quando ele entra em processo de divisão celular, ele vai se condensar e formar os cromossomos. Vamos ver aí como é que fica, ó. Quando ele está ali, cada filamento, ele vai corresponder a um cromossomo. Então, quando está desenrolado nessa fase de que não está em divisão celular, que é chamado de intérfase, né? Então, ele está aqui, ó, um longo e fino filamento. Depois, ele vai começar a se condensar, ó, ele vai começar a se espiralar aqui, nesta etapa, e vai completar toda a sua condensação, né? São diferentes estágios de organização da cromatina até formar a estrutura que nós conhecemos como cromossomos. Então, é durante a divisão celular, né, que a cromatina se condensa e se organiza em estruturas visíveis sob o microscópio, que eu já comentei com vocês, é o microscópio que permite a gente ver, né, com um aumento
estas estruturas celulares, né? E aqui nós estamos falando dos cromossomos. Os cromossomos consistem em duas cromátides irmãs conectadas por um centrômero e contém, né, segmentos específicos de DNA que codificam as informações genéticas. Então, todo esse processo de condensação, de organização da cromatina até formar os cromossomos, é que nós vamos visualizar ele nessa estrutura que, vou dizer, parece um X, né? Mas eles vão possuir características próprias desses cromossomos e ali dentro é que está o DNA. E aí nós também devemos entender a estrutura desse DNA e do RNA, que, primeiramente, o material genético é o DNA e no processo de duplicação e de tradução das informações genéticas vai formar o RNA. Vamos ver agora. O DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. Ele é uma molécula de dupla hélice composta por nucleotídeos, tá? Então, ele tem essa estrutura. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ele também contém uma pentose, né, e uma base nitrogenada. Então, essa estrutura, nucleotídeo, pentose e base nitrogenada, é que vai formar o DNA. Essas bases nitrogenadas, elas são adenina, timina, citosina ou guanina, tá? E também tem um grupo fosfato. Diferente, eu acabei de comentar sobre o DNA. Diferente do RNA, que ele é chamado ácido ribonucleico, ele é uma molécula de fita simples, uma cópia de parte do DNA, que eu estava comentando ainda agora, né? É necessário ter o DNA para poder formar o RNA, e ele já tem outros nucleotídeos, também vai ter pentose, também vai ter nucleotídeos e bases nitrogenadas, tá bom? Aí nós temos já adenina, uracila, guanina e citosina. Então, destes, eles vão ter essas bases nitrogenadas específicas, ok? Então, nós temos aí a ilustração do DNA e RNA. Então, nós temos no DNA aqui, ó, uma dupla fita, como eu comentei com vocês, tá? Essa dupla fita, ele vai ser formada ali por essas estruturas, o açúcar, que é a pentose, a base nitrogenada, tá bom? E essas bases nitrogenadas, eles diferenciam entre o DNA e o RNA. Aqui o RNA. Então, para o DNA, nós vamos ter sempre citosina, guanina, adenina e timina, tá? E para o RNA, nós vamos ter outras estruturas. Vamos ter citosina? Vamos sim, ele se repete. Guanina se repete, eu já estou falando do RNA. Adenina também se repete, mas toda vez que houver essa duplicação, esse pareamento de bases para formar o RNA, a timina será substituída pela uracila. Toda vez que eu ver uracila, eu vou ter que lembrar que ele é composição do RNA, tá bom? Então, é algo aí para vocês rever esse assunto, né, das estruturas e das bases nitrogenadas que compõem o DNA e na formação também do RNA. Vamos ver funções de cada um. As funções do DNA, elas incluem o armazenamento e transmissão de informações genéticas. Lá no DNA estão as informações genéticas do indivíduo. E no RNA, ele desempenha papéis de síntese de proteínas, regulação gênicas e outras funções celulares, porque ele é uma codificação de todas as informações genéticas que estão no DNA. Então, ó, um assunto muito interessante, uma viagem que nós fizemos para o interior, né, da célula lá para o núcleo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Tchau!
Música